A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adultos. Já estamos na lição número 4, que traz por título O Corpo como Templo do Espírito Santo. Eita glória, se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 4 dos adultos do quarto trimestre de 2025, que traz por título O Corpo como Templo do Espírito Santo. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final deste vídeo vou fazer uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar na sua turma. No final deste vídeo tem a dinâmica. Mas se você quiser a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso site. Pesquisa aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD. Entra no nosso site, clica no menu Adultos. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar ajudando o seu entendimento nesta aula. E aproveita, professor, é grátis, é no 0800, é bênção pura sem mistura. Agora, se você quiser também, pode iniciar a sua aula fazendo algumas perguntas com relação ao título para verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Aqui você pode perguntar: o que é o corpo? Como o corpo foi formado? O que é o Espírito Santo? Por que nós somos chamados de templo do Espírito Santo? O que isso significa? Qual a importância? Será que todo ser humano é templo do Espírito Santo? E o que é necessário fazer para se tornar templo do Espírito Santo? Quais são os cuidados que devemos ter com o nosso corpo, já que nós somos templo do Espírito Santo? Essas perguntas é para levantar uma discussão e você já verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Por isso que é importante você perguntar e não responder. Deixa a sua turma na curiosidade. Não adianta você, que é professor, querer passar a aula toda falando. É necessário dar vez e voz à sua turma. E se ninguém responder, não responda, porque essas perguntas serão respondidas no decorrer da sua aula. Pega a dica, professor. Mas dando seguimento, vejamos. Texto áureo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Eita! O seu corpo não é seu. O corpo é do Criador. Deus nos criou do pó da terra. Então todo o nosso ser, seja a parte material e imaterial, provém do Senhor nosso Deus. Deus nos presenteou com o nosso corpo. Deus nos presenteou com a nossa vida. E nós devemos zelar desse presente, cuidar desse presente. Mas tem muitas pessoas por aí esquecendo que é templo do Espírito Santo. E isso eu digo com relação a cristãos mesmo. Não estou falando das pessoas do mundo que não conhecem a Deus, que não tem temor ao Senhor. Estou falando de pessoas que estão nas igrejas, adorando o Senhor. Muitos estão se esquecendo que são templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, precisa cuidar, zelar do seu corpo, porque esta sim é a vontade do Senhor. Vejamos.
Verdade prática: ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Ter consciência, olha, pensar, raciocinar, cuidar para que o nosso corpo possa estar bem, possa estar saudável, equilibrado. Mas isso repassa para a questão da nossa consciência. Devemos entender, olha, consciência, entender, compreender que o nosso corpo, isso mesmo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E isso exige de nós cuidado, zelo, reverência, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, habita em mim. Agora, o que é que nós fazemos com o nosso corpo? Será que aquilo que eu estou fazendo com o meu corpo está agradando a Deus? Está deixando o Espírito Santo feliz ou triste? O que você acha? Deixa aqui nos comentários e pergunta também aos seus alunos. Vamos apertar o juízo desse povo. Vejamos. A leitura bíblica está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 ao 17. Em seguida, capítulo 6, versículo 15 ao 20. Recomendo que você faça uma leitura compartilhada com os seus alunos. Agora vamos para a nossa introdução. Mas quem é que está lembrado aí, olha, desses sinais? Quem lembra desses sinais? Olha, Libras. Está conectado comigo? Você já sabe que eu, pastor Giovanni, estou estudando, olha, estudando, aprendendo Libras. E você está estudando e está aprendendo. Quem é que já sabe Libras, que é a linguagem de sinais dos surdos? Olha, surdos, tá bom? Quem é que sabe, deixa aqui nos comentários. Mas hoje eu vou ensinar, olha, vou ensinar uma frase que você pode evangelizar qualquer pessoa surda. Vamos lá, presta atenção. Olha só, quem lembra isso aqui? Quem lembra o que significa? Jesus, ó, Jesus. Esse é o sinal em Libras de Jesus. Agora depois você fala assim, ó, Jesus, ó, caminho, ó, caminho, Jesus, caminho, ó, verdade. Fala assim, bate assim, significa aqui, verdade. Então, Jesus é o caminho, ó, a verdade. Pega assim o dedo como se fosse uma concha e faz assim, ó. E a vida, que isso aqui significa a vida. Não é batendo no peito, não. Batendo no peito significa pecado. Isso mesmo. Tem que ser assim, olha, subindo e descendo. Isso aqui significa vida. Se você bater, significa pecado. Mas é vida. Vamos lá para ver se você aprendeu? Tente aí na sua casa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eita glória! A paz do Senhor. Quem está lembrado da paz do Senhor? Olha, paz do Senhor em Libra. Paz do Senhor. Eita glória! Você está gostando? Aprendendo um pouco aqui? Deixa aqui nos comentários. Mas lembrando a vocês, eu não sou professor de Libras. Eu estou apenas aprendendo. Isso aqui significa aprender. Eu estou estudando Libras, tá bom? Não sou professor. Mas aquilo que eu for aprendendo, eu vou ensinar vocês também em nome de Jesus. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, por gentileza. Introdução. Na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida. Nesta lição, estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Veja só, já estudamos aqui que o pecado sofreu e sofre diversas consequências por causa do pecado. Não tem como negar as consequências do pecado em nosso corpo. Mas, no entanto, devemos entender que Cristo Jesus veio a este mundo para morrer no meu e no seu lugar. E a morte de Cristo trouxe restauração. A morte de Cristo veio para purificar os nossos pecados e assim restabelecer, olha, ou iniciar esse processo de restabelecimento de comunhão, de plenitude, de graça de Deus para com a nossa vida.
E hoje, através dessa palavra, ou através da morte de Jesus, nos tornamos templo do Espírito Santo. Pastor, todo ser humano é templo do Espírito Santo? A resposta é não. Primeiro, tem que ter a vida restaurada. Primeiro, tem que aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Primeiro, a pessoa aceita Jesus e a partir desse momento se torna templo do Espírito Santo. Pastor, todo mundo pode ser templo do Espírito Santo? Pode. Mas nem todo mundo o é, porque nem todo mundo ainda aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Mas essa chamada de se tornar templo do Espírito Santo é para com o mundo, pois está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Anote aí. Todo ser humano tem a chamada de Deus, tem o amor de Deus para se tornar templo do Espírito Santo. Mas só se torna templo do Espírito Santo aquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Deu para entender ou ficou em dúvida? Então fica conosco, daqui a pouquinho tem mais explicação. Vejamos. Primeiro tópico, corpo, propriedade e habitação divina. No item 1, comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 e Efésios capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 13. Recomendo que você faça essa leitura, principalmente de Efésios capítulo 1, versículo 13, tá bom? Isso nos torna a propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário. Como Jesus prometeu aos discípulos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós. Preste atenção aqui agora para que você possa explicar aos seus alunos. O ser humano vivia no pecado por causa da corrupção humana. Mas, no entanto, Cristo Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e, através da sua morte e ressurreição, nos trouxe salvação, libertação, regeneração. Logo, quando uma pessoa aceita Jesus, e quando eu falo aqui aceitar, não estou me referindo a tão somente levantar a mão na igreja. Tem muitas pessoas que pensam que esse ato de levantar a mão da igreja lhe garante salvação, ou que a pessoa aceitou a Cristo verdadeiramente. Não é isso. O ato de levantar a mão na igreja é um costume nosso, é um costume da igreja, a Assembleia de Deus. Eu acho um bom costume. Mas quando eu falo aceitar a Jesus, é crer verdadeiramente, é entregar sua vida a Cristo. E você há de concordar comigo que nem todo mundo que já levantou a mão na igreja verdadeiramente se converteu a Cristo naquele momento. Concorda ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Agora, quando uma pessoa aceita Cristo, se converte, naquele exato momento, segundo Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que fomos selados com o selo do Espírito Santo. Anote aí. Ser selado com o selo do Espírito Santo não é a mesma coisa de ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder daquele que já crê em Cristo Jesus. Então, não tem nada a ver com selo. Sim, pastor. E o que é o selo do Espírito Santo, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 13? É a nossa garantia, é a nossa certeza, é a nossa convicção, é a nossa comprovação que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Se você se converteu a Cristo verdadeiramente, você foi selado, marcado
marcado com o selo do Espírito Santo. Logo, você passa a ter o Espírito Santo na sua vida, que vai estar ali direcionando, vai estar falando com você. Então, naquele momento, você recebe automaticamente esse selo confirmando, está salvo. Eita glória, vai morar no céu. Logo, não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. Então, anote aí, todo cristão, preste atenção, todo cristão verdadeiro tem o selo do Espírito Santo, mas nem todo cristão foi batizado no Espírito Santo. Todo cristão tem o Espírito Santo, mas nem todo cristão foi batizado no Espírito Santo. Pois para nós que somos pentecostais e nós cremos no batismo do Espírito Santo, a evidência que a pessoa foi batizada no Espírito Santo é o ato de falar em línguas estranhas. Não é o único, mas é uma evidência necessária. Pois praticamente todos que foram batizados no Espírito Santo, lá no livro de Atos, já estudamos aqui também, todos tiveram a evidência do falar em línguas estranhas. Por isso que a evidência do batismo no Espírito Santo é o ato de falar em línguas estranhas, tá bom? Então aqui, esse selo que nós recebemos é a confirmação, é a certeza que você está salvo em Cristo Jesus. E o Espírito Santo habita onde, pastor? Aqui no nosso corpo. Qual local? Aonde fica? Meu irmão, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. É por isso que nós somos templo do Espírito Santo, porque ele habita em nós. Quando é que isso acontece? Quando a pessoa se converte, quando a pessoa crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que se convertem automaticamente. Pode até existir um processo, mas o Espírito Santo passa a habitar quando a pessoa verdadeiramente se converteu a Cristo Jesus. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. A expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito Santo com eles. Depois, passaram a tê-lo dentro deles pela experiência da regeneração. Como acontece com todos que nascem de novo, como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Engana-se os que dizem que ele quer apenas o coração. Veja só, os discípulos de Jesus tinham o Espírito Santo com eles, do seu lado, para que você possa entender. O Espírito Santo estava já aqui. O Espírito Santo fazia a sua obra, mas não estava dentro deles, não habitava neles. Mas a partir de João, capítulo 10, já estudamos aqui também na lição na revista anterior. No capítulo 20 de João 20 e 22, se não me engano, vai tratar acerca quando o Espírito Santo de Deus passou a estar com ele. Isso mesmo, quando Jesus soprou sobre eles, o Espírito Santo, ali fala-se da regeneração, de receber o Espírito Santo como selo do Espírito. Porque os apóstolos só foram batizados no Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, que foi um ato posterior a João capítulo 20, versículo 22. Então, essa expressão que receberam fala acerca da regeneração, do novo nascimento, onde a pessoa, aí sim, recebe o Espírito Santo como selo. Selo fala de certeza, convicção. Você está salvo porque o Espírito Santo de Deus está em você. Deu para entender? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento. Não sabeis vós? A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes aos coríntios. Eram imaturos e carnais, porque havia tantos pecados entre eles. Ou seja, mesmo a igreja de Corinto, cheia do poder, cheio da manifestação de dons, a igreja de Corinto, ou na igreja de Corinto,
havia dons espirituais, todo culto havia manifestação de dons, mas, no entanto, eles não estavam se preocupando, cuidando do templo do Espírito Santo. Eles gostavam da evidência, gostavam dos dons, das manifestações dos dons espirituais, mas não cuidava do templo. Olha, tinha dons espirituais, gostava das evidências, mas não cuidava do templo. Por isso, Paulo escreve essa carta, escreve esses termos para que pudesse entender a importância que há de ter esse corpo, de ter esse templo santificado, porque em nós habita, mora o Espírito Santo de Deus. Daí a necessidade de santificação, separação do pecado. Porque o próprio Espírito, olha só, Espírito Santo, o Espírito que habita em nós é santo. Então todo o meu corpo, todo o meu ser deve ser santo. Deu para entender? Vamos dar seguimento. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e fica sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. O padrão moral segundo Deus é mais elevado que o nosso. Irmãos, a Bíblia Sagrada ensina tudo, mas nós temos dificuldade de cumprir aquilo que está escrito. Tentamos, por diversas vezes, dar um jeitinho. Veja só o texto que o nosso comentarista trouxe para que nós possamos estar analisando. Adão e Eva pecaram. Adão e Eva viviam lá no jardim do Éden sem roupa, sem nenhuma maldade, sem nenhuma malícia. Mas, após o pecado de Adão e Eva, eles ficaram com vergonha por estarem nus. Então se vestiram com folhas. Mas, no entanto, folhas são frágeis. Deus, vendo isso, mesmo após o pecado, o que é que Deus faz? Veste eles com peles de animais, algo mais protegido, mais forte, mais resistente. E tem pessoas até hoje pregando por aí que Deus não se importa com o nosso corpo, com a nossa roupa. Deus nem está ligando. Aí você observa na Bíblia Sagrada que Deus vai fazer a primeira roupa, a primeira vestimenta. Foi o primeiro estilista a fazer uma roupa para vestir Adão e Eva. E você ainda vai pensar que Deus não se importa com o teu corpo, que Deus não se importa com a tua vestimenta? Será que é assim mesmo? Se Deus se importou com Adão e Eva, imagine só com você, crente. Vigia, tome cuidado. Não estou dizendo que a vestimenta é algo necessário para a salvação. Estou lhe dizendo que o nosso corpo tem que estar apresentável de uma forma santa, digna diante do Senhor. E isso também passa pela nossa vestimenta. Vou lhe dar aqui uma dica. Quando você se vestir, você pergunta ao Espírito Santo, ou você pergunta a si mesmo: eu estou vestido dessa forma? Estou glorificando a Deus? Esse meu vestido, essa minha saia, essa minha blusa, está glorificando a Deus, exaltando o Senhor? E você que é homem, da mesma forma. Essa calça apertada aí, que parece que entrou por vácuo, está glorificando a Deus? Está exaltando o Senhor? Faça essa pergunta que o Espírito Santo, Deus vai confirmar ao seu coração. Não estou mandando ninguém vestir nada. Só estou aqui falando com você que tudo aquilo que nós vamos fazer apresenta a Deus. Pergunta ao Espírito Santo se tudo que eu estou fazendo e vestindo está ou não glorificando a Deus. Porque tem muitas pessoas se vestindo por aí, se vestindo por aí para que o seu corpo seja desejado. Isso não provém do Senhor. Que possamos pensar duas vezes antes. Concorda? Discorda? Deixa aqui nos comentários e faça também essa discussão com seus alunos.
Primeiro tópico, terceiro item, propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sobre o seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas. Somos membros de Cristo e templo do Deus vivente. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terrível sofrimento. Quando isso acontece, somente o profundo arrependimento e sincera confissão condizem a uma verdadeira e completa cura e restauração. Veja só, né? Nós somos do Espírito Santo. Tem pessoas que gostam de cantar, de pregar, de ensinar sobre isso. Mas, no entanto, a sua vida, o seu comportamento não condiz. Não adianta você falar de santidade. Não adianta você cantar sobre santidade se você não tem uma vida santa. Ah, eu tenho o Espírito Santo, eu falo em mistério, eu tenho dons espirituais. Cuidado com esses dons, cuidado com esse mistério. Por quê, pastor? Nós temos um Espírito que é santo. E ele, para que ele possa habitar em nós, o meu corpo deve ser santo. As minhas ações devem ser santas diante do Senhor. Agora, aqueles que vivem no pecado e querem ter o Espírito Santo, tem algo de errado. Aqueles que praticam o pecado com seu corpo e depois ficam na igreja pregando cheio de poder e reteté. Vigia, pelo amor de Deus, tome cuidado. O Espírito Santo de Deus, ele é santo. E nós também, nós que queremos ter ele em nossa vida, precisamos ter essa vida santa, separada do pecado. E lembre-se sempre, quando falamos de santidade, em separação aqui é do pecado. Nós, enquanto seres humanos, precisamos nos relacionar e estar em contato com os nossos irmãos, mas, no entanto, não podemos nos misturar. Eita, eu tenho que ter contato com todos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu, enquanto cristão, preciso me relacionar, ter contato com muitas pessoas, pessoas cristãs, pessoas não cristãs, mas, no entanto, não posso me misturar. Eita, preciso manter a minha identidade cristã. Crente não pode ser igualmente camaleão, que muda de cor, muda de identidade de acordo com o ambiente. Você é crente em qualquer lugar. Você não é um cristão camaleão, que muda de cor, muda de identidade de acordo com o ambiente. Concorda comigo? Aperta o juízo do seu povo aí, mas vai com calma, viu, professor? Para que depois da sua aula o povo não vai puxar sua orelha, não. Mas é necessário falar sem dar indireta a ninguém, porque Deus está falando conosco. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo agora. E também, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e se tornar membro. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Segundo tópico, o corpo como tabernáculo. No item 1, portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos neste tabernáculo. Brevemente, hei de deixar este meu tabernáculo. Isso nos remete
ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. Veja só, muitas pessoas não conseguem entender o nosso Deus com relação, ele gostar, ele amar o ser humano. E o nosso Deus é um Deus relacional, ele gosta de relacionamento. Presta atenção, Deus descia ao pôr do sol para conversar com Adão, para conversar com Eva, todas as tardes. Isso mesmo, Deus sempre estava conversando com Adão lá no jardim do Éden, porque Deus ama se relacionar com o ser humano. Mas, no entanto, o ser humano pecou, se vestiu de folhas. Deus, então, fez uma roupa especial com pele de animal. É um Deus que cuida, é um Deus que protege. Posteriormente, vemos também o nosso Deus conversando com Moisés. Moisés subia ao monte para conversar com Deus, para ouvir a vontade do Senhor. É como se Deus habitasse no monte. E o homem, para ouvir a voz de Deus, para conversar com Deus, precisava subir ao monte para ouvir a voz do Senhor. Mas, no entanto, esse Deus, que é um Deus de relacionamento, pediu que Moisés pudesse estar fazendo, erguendo um tabernáculo, uma grande lona, algo frágil, não tão suntuoso. Mas, no entanto, é como se Deus estivesse descendo do monte para estar no meio do povo. Isso mesmo, o tabernáculo ficava no meio do povo. E em cada lado ficava as tribos de Israel. E o tabernáculo, com a presença do Senhor, com a arca da aliança, ficava ao meio. Porque é Deus de relacionamento. Deus gosta de relacionar com o homem. Após isso, temos também o próprio Jesus, o próprio Deus, vindo conviver, morar nessa terra, ter um corpo, mas, no entanto, conviveu com seus discípulos aqui na terra. Após isso, nós temos Jesus Cristo de Nazaré, que é Deus, tomou a forma humana, conviveu com seus discípulos, conviveu com seu povo, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Em seguida, ele deixou bastante claro: eu vou retornar para a casa do meu pai, vou retornar para as mansões celestiais, vou retornar para o céu, mas vocês não vão ficar órfãos. Estarei enviando o Consolador. Agora, o Consolador, a toda a diferença está aqui. Não é que o Consolador vai estar no meio do povo. Não é que o Consolador estará em cima do monte. Não é que o Consolador vai conviver. O Consolador, o Espírito Santo, vai habitar, vai morar, nos tornando assim templo do Espírito Santo. Por isso que eu digo, nós adoramos um Deus relacional. Ele gosta de se relacionar conosco. Mas fica então a pergunta: e nós gostamos de se relacionar com o nosso Deus? Deus quer conversar com você. Vejamos. Tabernáculo e tricotomia. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano, a composição em três partes. Assim como a edificação feita no deserto, o tabernáculo compreendia o pátio, o espaço externo aberto, o lugar santo e o lugar santíssimo, o espaço interno único, coberto, separado apenas por um véu, o que lembra a tênue divisão entre alma e espírito. Ou seja, assim como o tabernáculo, havia três divisões: o pátio, o santo e o santíssimo. O que separava o lugar santo do lugar santíssimo era apenas um véu. Havia uma separação simples, mas, no entanto, havia. O comentarista traz à tona que assim também acontece com o nosso corpo. Nós temos aqui o nosso pátio, nós temos a nossa alma representando o lugar santo e nós temos o nosso espírito representando o lugar santíssimo. E essa divisão entre alma e espírito é bastante fina, sensível, que quem consegue fazer é a própria palavra de Deus, que consegue dividir juntas, medulas, faz a divisão da alma e do espírito. Assim também como a divisão lá no tabernáculo, lembra? Era apenas um véu que separava o lugar santo e santíssimo. Essa divisão da alma e espírito é bastante sensível, leve, que só podemos fazer ou conhecer através da palavra do Senhor. Então Deus
conhecendo o ser humano, formando o ser humano de 3 partes, corpo, alma e espírito, pede também que Moisés faça o tabernáculo em 3 partes, pátio, santo e santíssimo, porque o nosso Deus também, ele é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deu para você entender, professor? Converse com seus alunos, eles vão gostar. Dando seguimento. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Quando o crente, anote, aumenta o sonho agora. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é perceptível tanto no corpo, na alma e no espírito. Isso mesmo. Quando você está cheio do Espírito Santo, a interferência ou ação não vai ser vista tão somente no corpo, na alma e no espírito também são perceptíveis. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus vai interferir nas nossas ações, nosso corpo. Por quê, pastor? Você vai pensar antes de falar, você vai orar mais, você vai ter mais desejo de evangelizar, de ler a palavra, de buscar o Senhor. Logo, ser cheio do Espírito Santo vai interferir positivamente no seu corpo, na sua alma, nas suas vontades, nos seus desejos e também na obra do Senhor. Quem está cheio do Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, precisa ser perceptível a ação do Espírito Santo em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito. No nosso corpo, teremos mais disposição para realizar a obra do Senhor. Em nossa alma, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos serão segundo a vontade do Senhor, porque estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Já com relação ao nosso espírito também vai ter esse desejo, vai estar pensando mais, vai ter a fé aumentada no Senhor, porque as nossas experiências vão nos aperfeiçoando e cada vez mais estaremos nos dedicando mais à obra do Senhor. Segundo tópico, terceiro item, um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor, que estava sobre o tabernáculo, se levantava, os filhos de Israel caminhavam, e se não se levantava, permaneciam no mesmo lugar. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Veja só, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. O que é o tabernáculo? O local, o qual Deus pediu a Moisés para que pudesse erguer, e lá seria colocado a Arca da Aliança no lugar santíssimo, que representava a sua presença. Só que o tabernáculo deveria se mover na medida que a nuvem que estava protegendo Israel do sol no deserto se movimentava. Se a nuvem que estava sobre o tabernáculo se movia, Israel deveria se mover. Se ela parava, Israel deveria parar. Isso é símbolo, irmãos, do Espírito Santo em nossa vida. Devemos ser guiados, direcionados, mas devemos obedecer. Se o Espírito Santo parou, devemos parar. Se o Espírito Santo está falando conosco, vigia, devemos vigiar. Ora mais, devemos orar. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo da mesma forma que Israel era direcionado pela vontade do Senhor de acordo com a nuvem. A nuvem caminhava, o tabernáculo deveria seguir viagem. A nuvem parava, e Israel parava e armava a sua tenda, porque esta era a vontade do Senhor. Devemos estar aqui nesse mundo sendo guiados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Vou te perguntar, e você está sendo guiado pelo quê? O que é que direciona? O que é que faz com que você tome as suas decisões? É a palavra do Senhor? É o Espírito Santo de Deus? São as suas experiências, os seus conhecimentos, a sua vontade. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Será que isso acontece? Deixa aqui nos comentários e aperte também o juízo dos seus alunos. Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Vejamos. Cuidando do templo do Espírito, no item 1, fugir da prostituição. O substantivo grego porneia
traduzido como prostituição em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, tem um significado amplo referindo-se à impureza ou imoralidade sexual no sentido geral. Toda a prática sexual fora do casamento está abarcado nessa expressão. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, fugir de ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo cuidado com os olhos. O que vemos e como vemos determina se o nosso corpo será cheio de trevas. Além das nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino, imperativo e radical. Fugir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Veja só. Aqui agora o nosso comentarista traz à tona novamente a questão da nossa santificação. Separação do pecado. Muitas pessoas acabam não se importando, não dando o devido valor ao seu corpo e acabam praticando diversos pecados, incluindo aqui a porneia, que é prostituição, imoralidade. Digo e repito, a relação sexual não é pecado. Eita, glória a Deus! Você que é casado, maravilha, é bênção do Senhor. Relação sexual não é pecado. Muito pelo contrário, é um projeto vindo de Deus para a humanidade, para que nós possamos gerar vidas e também sentimos alegria. Eita, maravilha! Mas, no entanto, a relação sexual fora do pecado, fora do padrão de Deus, é pecado. Olha, a relação em si só não é pecado, é projeto de Deus. Porque Deus já fez tudo aquilo que está no homem, quem fez foi Deus. Tudo aquilo que está na mulher, quem fez foi Deus. E a união dos dois é projeto de Deus também. Agora, o pecado, irmão, a questão é o pecado. O pecado acabou separando o homem, colocando o desejo do homem na mulher de imoralidade, de prostituição, de pornografia. Isto sim é pecado. E nós, enquanto cristãos, devemos correr de todo tipo de porneia, de todo tipo de imoralidade, principalmente destacada aqui a pornografia. Devemos evitar a todo custo, tomar cuidado. E sabemos muito bem que cada vez mais está sendo explorado a imoralidade, a sensualidade, a lascívia está sendo explorado pelos meios sociais, pelas redes sociais, a televisão. Logo, tudo aquilo que eu estou vendo vai influenciar a minha decisão. Tudo aquilo que eu estou ouvindo, olha só as músicas de hoje, só o sangue de Jesus. Tudo isso é o que possa incentivar, motivar você a procurar relações, a viver sempre bitolado a relações sexuais. É como se você não tivesse outra vida, outra importância. Devemos vigiar e a recomendação é fugir. Devemos fugir de toda prática imoral. Devemos fugir de toda pornografia. Devemos fugir de tudo aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor. Por isso que o segredo é o quê? Casar no Senhor, casa com o irmão, casa com a irmã em Cristo Jesus e vai ser feliz, vai desfrutar das terras prometidas. Mas isso dentro da vontade de Deus. Cuidado com a imoralidade, cuidado com a prostituição, cuidado com a pornografia, que é ficar assistindo, vendo coisas que não deveria. Tudo isso vai interferir na sua santificação. Tudo isso vai estar entristecendo o Espírito Santo. Tem pessoas que passam o dia todo vendo, ouvindo, fazendo coisas que não deveriam e depois quer ir para a igreja sentir a presença de Deus, sentir a presença do Espírito Santo. Aí chega no culto, passou o dia todo vendo o que não devia, olhando o que não devia, ouvindo o que não devia. Aí quer chegar no culto, sentir a presença de Deus. Aí não sente. Porque o Espírito Santo, Deus está triste com você. Aí começa a culpar. O pastor é frio, a mensagem é fria, nada tá bom, não sabe cantar, não sabe pregar, não tem unção. Não é a falta de unção no pastor, no pregador, não. É porque as pessoas que vivem dessa prática, da imoralidade, da pornografia, não têm condições de sentir a presença de Deus por causa do pecado. Porque o Espírito, ele é santo. Deixe bastante claro para os seus alunos.
Nós temos o Espírito de Deus em nossa vida, mas ele é santo e requer de nós a santificação. Você concorda? Discorda? Deixa aqui nos comentários e conversa também com seus alunos. Terceiro tópico, segundo item, disciplinas espirituais. Para a vida espiritual plena, como o templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. É preciso apresentá-lo a Deus como instrumento de justiça e culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração, estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente urgência do Espírito de Deus em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade, produz em nós o seu fruto, nos capacita para servir a Cristo e habita em nosso coração com o penhor de nossa eterna redenção. Não basta apenas rejeitar o pecado, não cair na imoralidade. Tem pessoas que não fazem isso, sabia? Tem pessoas que casou e vive para a sua família, para o seu casamento, não anda se prostituindo, faz tudo certinho. Mas não é somente isso não que devemos fazer para o corpo. Isso é o mínimo possível, porque mesmo após não pecar, não ter o seu corpo em prostituição, o nosso corpo tem que estar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja só para você entender. Eu, enquanto cristão, devo me afastar de toda a prática de imoralidade, de toda porneia, de toda prostituição. Ok? Me afastar, evitar, fugir, não praticar. Eu tenho esse compromisso. Mas depois disso, eu também tenho que apresentar o meu corpo para adoração ao Senhor. Eita, para com as minhas práticas espirituais, para que eu possa ter saúde espiritual, eu preciso orar a Deus, se colocar de joelho diante do Senhor, meditar na palavra, evangelizar. Eu tenho que ter práticas cristãs, eu tenho que ter ação, eu preciso orar, consagrar minha vida, estar na igreja, cultuar o Senhor. Logo, não é tão somente não pecar ou não cair na imoralidade. Eu não posso cair na imoralidade, ok? Muitas pessoas também não caem. E aí, são salvos? Estão agradando ao Senhor? Não. Porque após você não pecar, não cair na imoralidade, o seu corpo tem que estar dedicado na obra do Senhor. O seu corpo tem que praticar aquilo que agrada o Senhor. Leitura da palavra, meditação, consagração, evangelismo, estar no culto, participando da adoração ao Senhor. E isso nós podemos fazer também com o nosso corpo. Tem pessoas aí que têm tempo para tudo, para estudar, faculdade, trabalhar, passear, lazer, mas, no entanto, não tem tempo para estar cultuando o Senhor, não tem tempo para estar adorando a Deus. Isso está errado. Com o nosso corpo, devemos fugir da prostituição, ok, mas também devemos apresentar a Deus, eita glória, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todo o nosso ser tem que estar à disposição da obra do Senhor. O seu corpo está? Deixa aqui nos comentários e pergunta bem aos seus alunos. Vamos apertar o juízo desse povo. Dando seguimento. Disciplinas corporais. É um contrassenso o teu corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem devido cuidado. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Às vezes se afirma em tom jocoso que o crente não bebe, mas come muito. Não seria reflexo da falta de moderação de alguns? Além do aspecto alimentar, descanso, especialmente o sono, Salmo 127, versículo 2, e exercícios físicos, também são importantes cuidados com o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis. Isaías capítulo 38, versículo 21. A disciplina em nosso corpo. Eu tenho falado aqui, viu? Eu, pastor Giovanni, preciso muito melhorar, meu Deus. Preciso retornar a fazer minha caminhada, tomar cuidado com o meu corpo, porque isso cabe a nós enquanto cristão. Cristão cuida do corpo, cuida da saúde, porque sou templo do Espírito Santo. E ser templo do Espírito Santo exige também o cuidado, o zelo. Lembra, o corpo não é seu, foi um presente dado por Deus. Então eu preciso cuidar e zelar.
Você, por exemplo, após estar estudando, ensinando, já percebeu que Deus, o Espírito Santo do Senhor, está apertando o nosso juízo para que nós possamos tomar cuidado com a nossa alimentação, retornarmos também com a nossa atividade física, requer de nós. Somos templo do Espírito Santo. E deixa aqui nos comentários quem já começou a fazer atividade física depois de ter estudado essa lição. Eu, pastor Giovanni, estou precisando me organizar meu tempo para que eu possa fazer minha caminhada abençoada. E você também, aproveita aí, chama a atenção dos seus alunos para que eles possam cuidar do corpo dele. Lembrando que cuidar do corpo exige cuidado, atenção. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem muitas pessoas por aí cuidando demais do seu corpo, da sua beleza. Cuidado com o narcisismo, adoração a si próprio. Cuidado com isso. Mas cuidar é dever de todo cristão, zelar do seu corpo. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vejamos. Conclusão. Corpo e mente saudáveis nos torna mais disposto para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia, equilibrada, como um templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, para que nós possamos adorar a Deus de uma forma plena, de uma forma assim completa, eu preciso ter saúde. Quantas pessoas não conseguem mais ficar de joelho para orar ao Senhor? Ah, pastor, mas pode orar com a mente. Sim, quantas pessoas não conseguem mais fazer por causa da sua saúde? Quantas pessoas não conseguem ir mais ao culto por causa da sua saúde? Então nós, enquanto temos saúde, devemos cuidar dela, zelar dela, porque isso também vai interferir diretamente em nossa adoração a Deus. Não estou dizendo que tão somente as pessoas saudáveis para adorar a Deus, não é isso, mas é muito mais fácil. Tem pessoas, irmãos, que preferem ficar doente ou esperam ficar doente para adorar e servir a Deus. É melhor servir e adorar a Deus com saúde. Zele, cuide, não espera ficar doente para ficar com saudade para o culto, não, meus irmãos. Tem pessoas que quando estão com saúde, não pisam o pé na igreja. Aí quando fica doente, diz, oh meu Deus, eu estou com a saudade do culto. Será que está com saudade mesmo? Só o sangue de Jesus. Que venhamos cuidar do nosso corpo, zelar do templo do Espírito Santo, porque esta sim é a vontade do Senhor. Pergunta a você, gostou dessa aula? Deus falou com você? Você entendeu? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família. E lembrando a você também, viu? Agora chegou o momento da nossa dinâmica, que está sensacional. Eu tenho a certeza que você vai gostar da nossa dinâmica. Por isso, fica com a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da Revista dos Adultos, do quarto trimestre de 2025, que traz por título O Corpo como um Templo do Espírito Santo. Sem demora nenhuma, fica com a nossa dinâmica. Presta atenção como realizar essa atividade ou essa dinâmica, tá bom? Eu estava aqui observando Efésios capítulo 4, versículo 25 ao versículo 30, onde vai tratar de alguns pecados que a pessoa pode cometer que vai entristecer o Espírito Santo. Você vai estar pegando esses pecados contido em Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 30, que entristece o Espírito Santo, e vai colocar no pedacinho de papel e colocar dentro de uma caixa ou dentro de um envelope, dentro de um copo, olha, como você quiser, tá bom? Colocar toda essa relação dos pecados que entristece o Espírito Santo, que está em Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 30. Vai colocar todos aqui, mas não vai falar com a sua turma, tá bom? Pega a caneta para você anotar os pecados que entristecem o Espírito Santo de acordo com Efésios. Por exemplo, mentir, falar irado, roubar, falar palavras corrompidas, amargura, ira, gritos, olha, com sentido de brigas, maledicência e malícia. São pecados que entristecem o Espírito Santo. Você vai estar pegando, escrevendo um pedacinho de papel e vai colocar aqui, tá ok? Escondido para levar para a sua turma. Quando chegar na sua sala de aula, você vai entregar também para os seus alunos pedacinho de papel e canetas. E você vai pedir que eles estejam escrevendo coisas que alegram o Espírito Santo. Presta atenção, chegou na sua sala de aula, entrega papel, caneta, e você vai pedir que seus alunos estejam escrevendo atitudes, comportamentos,
palavras que alegram o Espírito Santo. Cada aluno precisa escrever alguma coisa, tá bom? Que alegra, que deixa o Espírito Santo feliz. Não pode mostrar a ninguém. Depois que cada aluno escreveu palavras, atitudes, frases que alegram o Espírito Santo, você vai estar recolhendo e também vai colocar aqui. Olha, vai colocar aqui também. Eles não sabem que aqui dentro tem os pecados que entristecem o Espírito Santo. Eles não sabem disso, tá bom? Somente você. Mas antes da continuidade, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser o parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Se tiver interesse, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, tá bom? Por isso, venha ser meu canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Então veja só como é realizar essa dinâmica. Você vai estar escrevendo um pedacinho de papel, os pecados que entristecem o Espírito Santo e vai colocar dentro de um copo, de um envelope, de uma caixa, de uma lata, depende da sua organização, tá bom? Cada pecado vai estar aqui. São eles, né? Mentir, roubar, ficar irado, amargura, gritos, ira, maledicência, malícia. São os pecados que entristecem o Espírito Santo, de acordo com Efésios, capítulo 4, versículo 25 ao versículo 30. Você vai estar colocando aqui e levar para a sua turma. Chegando à sua sala de aula, você vai precisar distribuir para os seus alunos pedacinho de papel e também canetas, onde eles vão precisar escrever o que alegra o Espírito Santo. Palavras, comportamentos ou atitudes que alegram o Espírito Santo. Vão estar escrevendo. Cada aluno precisa escrever alguma coisa, tá bom? Logo após isso, você vai recolher o que eles escreveram e vai colocar aqui também. E vai misturar tudo. Misturar tudo, tá bom? Após isso, olha, após isso, misturou, você vai passar de um em um, todos os alunos em círculo, em um a um, e você vai pedir, Júnior, por gentileza, você vai pegar aqui um papel e vai estar lendo, dizendo que essa atitude alegra o Espírito Santo. Lembrando que ele não sabe que aqui também tem pecados, tá bom? Ele vai pegar e vai ler. Lê aí, Júnior, por gentileza. Orar sem cessar. Excelente, verdade. Quando nós estamos orando constantemente, nós estamos alegrando o Espírito Santo. Glória a Deus, parabéns, Júnior. E te pergunto, e você, Júnior, está orando? Amém, glória a Deus. Lembrando que essa frase aqui, por certo, foi alguma pessoa que colocou, tá bom? Logo após, você chama o segundo aluno. Camila, por gentileza, Camila, faça o favor, pega aqui um papel e diga o que é que alegra o Espírito Santo. Ela pegou, mentir. Mentir, gente? Quem colocou mentir aqui, pelo amor de Deus? Ela vai ficar indignada, né? Desde quando mentir alegra o Espírito Santo? Não alegra não, Camila? Não, porque ela deixa ela argumentar. Tá ok? Após isso, você chama o segundo aluno. Não fala nada ainda com a sua turma, tá bom? Deixa a turma na expectativa. Antônio, faça favor, Antônio. Antônio chegou. Pegou papel. Você pegou o quê? O que é que alegra o Espírito Santo? Ficar irado. Ficar irado? Meu, desde quando Antônio fica irado, alegra o Espírito Santo? Também não concordo não, não pode não, muito pelo contrário. E se entristece o Espírito Santo? Excelente. Aí você vai chamando de um em um, para que ele possa pegar e ler o que alegra o Espírito Santo. Mas, no entanto, eles não sabem que também existem alguns pecados contidos aqui, tá bom? Aí, no final, você vai explicar para a sua turma. Vocês perceberam que tem palavras aqui, tem frases aqui, que nós sabemos que não alegra o Espírito Santo, não. Muito pelo contrário, são pecados. Foi eu que coloquei aqui, vocês não sabem, não. Mas eu que coloquei aqui. E são os pecados contidos em Efésios, capítulo 4, versículo número 25 ao versículo 30. São os pecados que entristecem o Espírito Santo. E nós, enquanto cristãos,
precisamos tomar bastante cuidado para que nós não venhamos pecar contra o Espírito Santo. Vigia, crente. Eita glória, viu? Pergunta a você o seguinte: você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Qualquer coisa, por gentileza, deixa aqui nos comentários, viu? Só peço o seguinte: se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. A paz do Senhor e até a próxima dinâmica, se Deus assim permitir. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.